Vocês sabiam que a cada 22 minutos a Terra recebe um sinal misterioso vindo do espaço? Acredite ou não, isso vem acontecendo desde 1988. E o pior, ninguém até hoje descobriu do que se trata. Existem mistérios que são tão cabeludos que a gente não quer nem saber, a gente varre para debaixo do tapete. Mas essa história de vida fora do planeta é uma parada que sempre me deixou de orelha em pé. Não dá para olhar para o céu, para esses 4 trilhões de corpos celestes e achar que só aqui na terceira pedra depois do Sol é o lar dos únicos seres vivos em todo o universo. Não pode ser, né? Mas é aquilo. Toda vez que você toca no assunto, alguém te coloca um chapeuzinho de alumínio e solta. Vai falar de ET? Busque conhecimento. Bom, eu até entendo que esse tema seja ridicularizado pela grande maioria das pessoas. Hollywood já pintou de verde, de cinza, já botou para andar de bicicleta, tem extraterrestre até virando lagarto para dominar o planeta. E para piorar, tem um bando de charlatões que se aproveitam da curiosidade alheia para inventar um monte de história só para se dar bem em cima dos outros. Eu sempre pesquisei sobre o assunto, eu faço isso desde moleque, no início com drogas pesadas. Eu botei nas mãos o livro Eram os Deuses Astronautas, obra do Erich von Däniken, de 1968, aquele coroinha de cabeça branca que sempre pinta ali pelo History Channel, no programa Alienígenas do Passado, que eu particularmente adoro. A tese da obra gira em torno de 2 grandes eixos. O principal é sobre a influência extraterrestre nas antigas civilizações. Ele questiona como as pirâmides egípcias, por exemplo, incas, maias, as extensas linhas de Nazca e os enigmáticos moais da Ilha de Páscoa foram feitos. E o ponto mais punk de von Däniken é quando ele fala sobre o cruzamento entre primatas e extraterrestres, levando à criação da espécie humana. Para arrematar, ele propõe que esses visitantes foram vistos como divindades pelos povos antigos. Os ETs eram anjos? Carroças flamejantes nos céus eram discos voadores? É um conteúdo instigante, porém são conjecturas baseadas em pouca evidência e muita subjetividade. Assim como também é a obra de Zecharia Sitchin, O 12º Planeta. O autor é conhecido por suas teorias sobre os Anunnakis, uma raça extraterrestre que veio do planeta Nibiru e que teriam criado a civilização suméria na Mesopotâmia, hoje aquela região do Iraque. Até aqui é tudo muito alegórico. Essas teorias não são aceitas pela maioria dos cientistas e historiadores. É tudo fruto de muita especulação, não é? E interpretações questionáveis de maneira equivocada. E eu acho que é por aí mesmo. Também eu acredito na ciência. E que tudo isso pode ser e deve ser alvo de estudos sérios. Mas o que me intriga de verdade é que, oficialmente, governos sempre lidaram com o assunto de forma totalmente confidencial, ou pelo menos lidavam. Em maio de 2001, rolou uma coletiva de imprensa no National Press Club, em Washington, com 20 oficiais aposentados da Força Aérea, agentes da Federal Aviation Administration, a ANAC de lá, e oficiais de inteligência. Trata-se do Disclosure Project, iniciativa liderada pelo médico e ufólogo Stephen Greer. A prerrogativa do projeto era para que os órgãos oficiais da Casa Branca e as agências de inteligência liberassem todos os documentos sobre OVNIs guardados a 7 chaves. E, claro, também dessem anistia aos informantes que ocupavam postos importantes no governo. E o circo foi armado. Quem quiser assistir na íntegra a coletiva do Disclosure Project, o link está aí na descrição do vídeo, tá bom? De todos os depoimentos, o que mais chamou a atenção foi do ex-ministro da Defesa do Canadá, Paul Hellyer. Ele é, sem sombra de dúvidas, o primeiro político influente dos países desenvolvidos a atestar a existência de OVNIs. Hellyer é o mais antigo membro do Conselho Privado do Palácio de Buckingham, no Canadá, que funciona como uma espécie de gabinete ministerial da monarquia no país. O cara é peso pesado e ele simplesmente soltou nada mais, nada menos. Existem ETs vivos na Terra nesse momento e pelo menos 2 deles provavelmente trabalham com o governo dos Estados Unidos.
É o que está lá no depoimento. E ele não parou por aí. Ele disse que o combustível usado nos discos voadores podem salvar a Terra contra um aquecimento global. E aí? Paul Hellyer não está sozinho nessa. Do outro lado do oceano, Nick Pope, que foi responsável durante 21 anos pelo Departamento de Estudos Oficiais de UFOs do Ministério da Defesa britânico, também se pronunciou. É outro que é um faixa preta de alto escalão que resolveu botar a cara a tapa e colaborar com a liberação e a divulgação dos documentos confidenciais e, de quebra, ainda lançou o livro Céus Abertos, Mentes Fechadas, relatando vários eventos, desde abduções a perseguições em espaço aéreo britânico. Se você quiser consultar os inúmeros registros dos arquivos do governo britânico disponíveis num link aqui também na discussão desse intrigante episódio. E o nosso Brasilzão de meu Deus, em que pé que está esse assunto? Foi por meio da Lei de Acesso à Informação que um grupo de especialistas, liderados pelo jornalista e ufólogo Ademar José Gervaer, editor da revista UFO, após anos de esforços e campanhas pela transparência, conquistou a liberação de mais de 20 mil arquivos confidenciais da aeronáutica. E, sinceramente, a quantidade de informações sobre todo tipo de registro de naves e avistamentos, contatos com seres, entre outros assuntos ligados ao campo da ufologia, é interminável. A história se repete em vários outros lugares mundo afora. Avistamentos na Rússia, na Índia, no Japão, além dos locais chamados hotspots de OVNIs espalhados em todo o planeta. São tantos eventos que eu resolvi, com base nos registros, trazer aqueles que são os mais emblemáticos, na minha opinião. Bora lá? O incidente dos mísseis de Malmstrom. Em março de 1997, Robert Salas era o chefe de operações da base aérea de Malmstrom, em Montana, quando ocorreu um incidente notável. Durante o seu turno, um objeto voador não identificado foi avistado sobre a base que abrigava mísseis nucleares. Pouco tempo depois da aparição, 10 mísseis ficaram inoperantes. Salas e outras pessoas testemunharam o evento, relatando interferências inexplicáveis nos sistemas de armas nucleares, o que levantou questões sobre segurança nacional e a presença de tecnologias desconhecidas. A abdução de Travis Walton. O incidente do Travis Walton ocorreu em 5 de novembro de 1975, quando Walton, um madeireiro americano, afirmou ter sido abduzido por um OVNI perto de Snowflake, Arizona. Ele desapareceu por 5 dias, gerando uma grande operação de busca. O Walton relatou ter acordado numa sala semelhante a um hospital cercado de seres extraterrestres. Seu caso se tornou um dos mais famosos e controversos da ufologia, inspirando o filme Fogo no Céu. Encontro do USS Nimitz com os Tic Tacs. Em 2004, pilotos do porta-aviões USS Nimitz, uma das mais poderosas embarcações da Marinha Americana, encontraram objetos voadores não identificados em formato semelhante aos Tic Tacs, aquelas balinhas, saca? Os OVNIs, de aproximadamente 12 metros de comprimento, tinham capacidade de voo excepcionais, atingindo altas velocidades, sem asas, janelas ou qualquer outra estrutura convencional de aeronave. Os OVNIs foram capturados tanto pelos radares quanto pelos sistemas de mira dos F-18 Super Hornets por mais de 5 minutos. Esse evento, apesar de sua significância, foi ignorado pela mídia e pelas autoridades governamentais. Mas as imagens estão aí. Operação Prato. Realizada em 1977 pela Força Aérea Brasileira no município de Colares, no litoral da Baía do Marajó, teve como objetivo investigar uma série de avistamentos de OVNIs e relatos perturbadores de ataques por luzes desconhecidas que afetavam os moradores locais, que o apelidaram de efeito chupa-chupa. Ele tinha esse nome porque as pessoas diziam ser sugadas ou queimadas por feixes de luz lançados pelos OVNIs. A operação documentou inúmeros casos e coletou depoimentos, mas foi
encerrada, sem uma conclusão oficial divulgada ao público, permanecendo como um dos episódios mais misteriosos e discutidos da ufologia brasileira. E para atacar uma camada extra de mistério, responsável pela operação, o Irangê de Holanda, comandante do Paraçar, um esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira, teve uma morte trágica logo após relatar o caso publicamente. Sinistro. A noite dos OVNIs, de 19 de maio de 1986. Radares brasileiros captaram OVNIs no espaço aéreo, levando a FAB a mobilizar caças para a interceptação. Pilotos relataram objetos com manobras inacreditáveis. O evento, conhecido como Noite dos OVNIs, permanece um dos maiores mistérios da ufologia no Brasil. O episódio culminou até com uma coletiva de imprensa oferecida pelo então ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Otávio Moreira Lima, que confirmou o avistamento dos objetos e a mobilização dos caças, sem tudo fornecer uma explicação conclusiva para o ocorrido. E claro, não podíamos deixar de fora o ET de Varginha. O caso do ET de Varginha é um dos mais famosos da ufologia brasileira, ocorrido em 1996 na cidade de Varginha, Minas Gerais, em que os relatos indicam que moradores viram criaturas estranhas, descritas como seres extraterrestres, e que uma delas teria sido capturada pelas autoridades. O incidente foi amplamente coberto pela mídia, tornando-se um marco na história da ufologia do Brasil, e a cidade de Varginha uma curiosidade para os visitantes que vão lá ver algumas obras, voador aqui na pastelaria, etc e tal. A versão oficial nega a ocorrência, mas testemunhas e ufólogos continuam alegando a veracidade do evento. Gente, a verdade é que 90% desses eventos, de acordo com especialistas, são explicáveis. Mas e os outros 10%? Da mesma forma que tentar riscar a superfície desse assunto em apenas um vídeo é impossível. E se vocês acham legal continuar com essa conversa, escreve aí nos comentários. Quem sabe a gente volta com um segundo episódio. Pano pra manga não falta. Eu sei que tem muita gente que não acredita em nada disso, mas o que fica é uma certeza. O universo é vasto demais para sermos a única centelha de vida. As histórias que exploramos dos mistérios antigos, as operações militares secretas, os avistamentos, as abduções inexplicáveis, todas elas pintam um quadro mais complexo da realidade em que vivemos. Como bem disse Shakespeare, existem mais mistérios entre o céu e a terra que pode supor a nossa vã filosofia. Talvez, nossa busca incessante por conhecimento, nós estejamos nos aproximando de um ponto de virada, um momento em que as confirmações científicas podem vir à tona. E quando esses segredos forem revelados, o que será do nosso sistema de crenças? O que as religiões vão falar sobre isso? O que os sistemas mais avançados de defesa vão poder fazer num possível embate extraterrestre? E quando isso acontecer, e se acontecer, qual vai ser o nome do filme? ET ou Independence Day? Eu, particularmente, acho que nós não estamos sozinhos, não. Como diz o Miru, busque conhecimento! Para vocês, um anzol e um queijo, um abraço e um beijo aqui no nosso canal Nelson Freitas Oficial.